Deus, bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Está funcionando aí? Tá ligado. Glória a Deus. Deus é bom. Você está animado? Aleluia. Então, glória a Deus, é isso aí. Quem está animado, né? Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer isso, vamos demonstrar para Deus que nós estamos animados. Amém. Aleluia. Eu não estou falando só de estar animado fisicamente, não. Estou falando de estar animado espiritualmente. Estar numa posição, numa disposição mental, numa disposição espiritual, sabendo o que veio fazer. Aleluia. Você sabe o que veio fazer aqui? Glória a Deus. Então, se nós sabemos o que viemos fazer, nós temos que estar alertas para fazermos isso aí. Amém? Então eu quero convidar você a levantar a sua mão, levantar a sua voz. Amém? Render graças a Deus, porque você tem uma grande oportunidade. Aleluia, aleluia, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Oh, Pai, o Senhor mudou a nossa sorte. Aleluia, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou de um grande mal. O Senhor nos deu a vida eterna, por isso nós estamos aqui, Senhor. Temos um propósito na vida, sabemos para o que fomos chamados. Nos reunimos nessa manhã como igreja na presença do Senhor e sabemos que a tua unção é derramada sobre a igreja. Aleluia, por isso nos alegramos, nos posicionamos, Pai amado, sabendo disso. Vamos declarar, Senhor, a nossa dependência de Ti. Vamos declarar aquilo que a Tua palavra fala. Aleluia, vamos levantar as nossas mãos e exaltar o Teu santo nome. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Tu és adorado. Tu és o Senhor, aleluia. Tu és o Senhor, o nosso Senhor, Pai. Tu não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Nós sempre temos a vitória em Cristo Jesus. O Senhor sempre nos conduz em triunfo, Pai. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos olhar para as circunstâncias, porque o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso pastor, Pai. Tu és o nosso pastor. Aleluia, aleluia. Temos confiança em Ti, Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Exaltamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Aleluia, Tu és bom, Tu és bom. Declaramos a Tua bondade, declaramos a Tua santidade. Aleluia, declaramos, Pai amado, quem Tu és. Nós levantamos as nossas mãos e declaramos, oh, aleluia, esse é quem Tu és bom. Tu és bom em todo o tempo, Pai. Aleluia. Acima de tudo e de todos, nós exaltamos a Ti. Acima de tudo e de todos, Pai, nós nos rendemos a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantamos as nossas mãos em louvor, em adoração, em gratidão. Aleluia, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Aleluia, nós somos gratos a Ti. Nós não temos outra fonte, não temos outro socorro. Como o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro vem. O meu socorro vem de Ti, Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Meu socorro vem de Ti, Senhor. Aleluia. O meu socorro vem de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor é o dono, o nosso dono, o dono de cada um de nós, o dono da nossa vida, o dono da igreja. Tudo pertence a Ti. Tudo pertence a Ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. Como é bom. Aleluia, como é bom servir a Deus. Amém. Você se alegra em servir a Deus? Aleluia, você se alegra em ser filho de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Como é maravilhoso, amém? Deus é bom. Glória a Deus. Ontem nós estivemos na conferência Connect lá do Verbo da Vida do Tauap com o pastor João Roberto, que é o nosso supervisor. Irmãos, que tempo maravilhoso. Nós precisamos ser diligentes para não perder algumas oportunidades que se abrem diante de nós, né?
um homem como o pastor João Roberto, eu quero sempre motivar você. Sempre que a nossa liderança maior, são os nossos supervisores e a nossa diretoria do ministério estiver por aqui, pelo Ceará, faça um esforço e receba a vida deles. Amém? Foi maravilhoso demais, né? Foi top demais. Queria fazer essa observação, amém? Porque é algo impactante estar exposto à vida deles. Amém? Mas no meu caso, eu vou continuar falando do assunto que eu vinha falando, né? Eu sei que você não vai lembrar, são 3 domingos atrás, né? Já 3 domingos que eu falei, mas eu falei que eu ia dar continuidade, né? Eu estou num assunto que eu acho que a igreja deve atentar bastante, né? Que são os inimigos da igreja. Eu estava falando sobre os inimigos da igreja. De fato, nós temos um inimigo como personalidade. Amém? Personalidade, na pessoalidade, o inimigo é um ser que é Satanás. Amém? Só que esse inimigo, ele age de várias formas e de várias maneiras, né? Muitas vezes e de muitas maneiras, para desvirtuar e para obstacular o crescimento da igreja. Para que eu e você não cheguemos ao ponto, e aí o pastor João Roberto falou sobre isso ontem, cheguemos ao ponto que Deus quer que nós cheguemos. Cada um, a Bíblia diz, até que todos cheguemos. Amém? Até que todos cheguemos à plena estatura de varão perfeito. Amém? Deus não apenas nos salvou, nós não fomos apenas salvos, né? Nós fomos chamados para chegar em uma plenitude. Você pode ver, abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, você vai ver qual é o ponto principal do ensino de Paulo. Qual é a tônica dele? É que nós cresçamos à medida da estatura de Cristo. É muito claro, irmãos, que nós nascemos no reino como crianças, no reino de Deus, e que há um crescimento, que há etapas, existem etapas, né, que devem ser pisadas, calcadas, que devem estar como alvo da nossa vida. Sabe por que muitos cristãos não têm sucesso? Eu digo sucesso espiritual, não fique pensando em sucesso de ganhar dinheiro, não. Amém? Eu estou falando de sucesso nas coisas de Deus. O que é sucesso nas coisas de Deus? É uma vida de conhecimento de Deus. É uma vida vibrante. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. É tremendo você ler a Bíblia e entender as coisas espirituais. É algo poderoso. E conhecer a Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Amém? Mais importante, conhecer a palavra de Deus, conhecer quem é Jesus. Toda a Bíblia fala sobre isso. E o diabo, ele tenta de todas as formas nos impedir de ter esse conhecimento. Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, né, versículo 4. Porque se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça. Amém? Para que não resplandeça a luz, a glória que há nesse negócio que é o evangelho. Amém? E ele tinha falado um pouco antes ele tinha falado disso. Ele disse, nós com rostos descobertos, contemplando, e eu acho bem interessante a palavra que diz, não apenas contemplando, mas refletindo, como por espelho. Amém? Refletindo, porque contemplar é uma coisa. Quando a gente pensa em contemplar, eu me olho no espelho, eu me vejo no espelho.
O que é que você vê no espelho quando contempla? Hã? O pastor João Roberto disse que ele viu uma coisa tão feia, quando ele se olhava no espelho, que às vezes ele não acreditava. Mas o que você vê quando olha no espelho? Então você fica essa imagem, eu estou olhando no espelho, eu estou me vendo. Mas só que ele está dizendo que nós estamos como que refletindo a glória de Deus. Eu olho para a glória e eu reflito a glória de Deus como um espelho. Todo mundo aqui, não escapa nenhum, que já brincou com um espelhozinho. Assim. Não? Sim ou não? A luz refletindo em você. E você botando na sombra. Refletindo a glória de Deus. O diabo não quer isso. E eu falo de vida vibrante no Evangelho, é você saber, entendeu? Saber que tem uma glória batendo em você, para você refletir. Tem uma glória na qual, né? Tem uma glória que você pode virar para ali, ó. Entendeu? A glória, aí você vira para ali, aí a glória. Igual aquele espelhinho que você brincava. Botando a luz que estava batendo no espelho. Então o diabo não quer que você veja isso. E ele é a pessoa que é o inimigo, mas ele usa muitas formas. E eu acredito que eu estou conseguindo, não sei, que você veja, resumindo, em 3 pontos, né, em 3 estratégias, em 3 áreas de ataque, em 3 emanações do diabo, para você atentar. Vai ter vários, dentro dessas 3 coisas, vai ter muita coisa. Irmãos, se eu fosse falar tudo e eu não consigo, por isso que é importante você entender por você mesmo. Nós ministros, nós não podemos, infelizmente, passar o conhecimento completo para você. Nem conseguimos. Nem o que nós já temos, nós não conseguimos. Por isso que Paulo diz, irmãos, orem por mim para que Deus me dê a palavra no abrir da minha boca. Porque Paulo sabia muita coisa, mas para falar, como é que fala? Você está entendendo ou não? Então você também precisa entender isso. Quando o ministro está aqui, você pode orar por nós também, para que Deus nos use no conhecimento que nós temos e além. Amém? Porque os profetas, eles eram usados no conhecimento que eles tinham e no além. Porque Pedro falava, eles nem sabiam que eles estavam profetizando para um outro tempo. E eles ficavam perguntando, é agora, Senhor, o que vai acontecer? Como é isso aqui? Porque eles falavam, mas eles não tinham, entendeu? Glória a Deus. Eu quero entrar na coisa. Amém? Mas eu preciso também ensinar você a receber. Ensinar você a aprender. Amém? Então é necessário que você deseje ver a mesma coisa que nós vemos. Amém? Enquanto estamos falando, você falando para o Senhor. Senhor, eu quero entender isso aí. O pastor não está conseguindo me fazer entender, não. O pastor complica muito, ele fala atravessado, fala uma coisa, começa a falar outra coisa. Então você vai pedir a Deus graça para você entender o princípio e mergulhar no princípio. Amém? Porque se eu fosse falar sobre a primeira coisa que eu falei, o espírito de religiosidade, tudo o que eu tenho para falar, tudo o que eu posso falar, todas as coisas que eu já entendi, fora as que eu não entendi. Se eu fosse falar, irmãos, a gente ia ter mais, pelo menos um culto, uma ministração sobre isso, pelo menos uma. Mas todas as vezes que eu leio, coisas maiores aparecem. Amém? Então, eu tenho atentado para isso, para essa coisa, de uma forma especial.
A primeira que eu falei, o espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade está na construção da nossa vida. Amém? Não adianta, você pode dizer, eu fui criado dentro da igreja, pastor. Eu nasci dentro da igreja. Está na nossa vida. Não como uma entidade, não. Você entenda isso, viu? Quando eu falar algumas coisas. Ele não está possuindo você. Você não você não está endemoniado. Você não está de uma forma afetado no sentido de que esse espírito está em você. Não é isso. Amém? Mas o espírito de religiosidade, ele cria doutrinas, ele cria ambientes, ele cria instruções para a vida. E nós, todos nós, já temos na nossa vida alguma coisa que veio desse espírito de religiosidade. Amém? Porque nenhum de nós foi educado ainda plenamente na justiça. Então, é por isso que Paulo fala que é necessário renovar a mente. Amém? Pela palavra, renovar o entendimento. Por quê? Porque a palavra liberta. Conhecimento da palavra liberta. Amém? O conhecimento da palavra liberta, irmãos. Amém? Aleluia. Mas nós temos que responder. Então, falei o primeiro dia sobre o espírito de religiosidade. E agora nós vamos falar sobre o outro inimigo, usado pelo diabo, também. E às vezes ele nem precisa usar, né? Porque isso aí de fato é uma coisa que está em nós. O espírito de religiosidade, graças a Deus, nós nos livramos como... Você está entendendo, né? Alguns ainda o têm. Porque alguns ainda o têm. Eles ainda são parceiros ainda. Pega na mão e anda junto. Mesmo sendo cristão. Mesmo sendo evangélico. Pega na mão e faz tudo o que aquele espírito diz. Religiosamente. Entendeu? Debaixo daquela influência. Não quebrou ainda assim, sai daqui, Satanás, eu não quero mais nada contigo. Entendeu? A carnalidade, irmãos, é a segunda coisa. Aí sim, aí a carnalidade, né? E eu vou ler o texto aqui para você, para não dizer que eu estou inventando coisa, né? Mas a segunda coisa é a carnalidade. A terceira coisa é a morte. A morte como entidade. Amém? Você sabe que a Bíblia diz que a morte é inimiga de Deus, mas tem uns aspectos aí que eu quero que você entenda sobre a morte. Amém? E aí não pensa somente morte física, não. Morte como um sistema que foi estabelecido na terra. Você está entendendo? Aleluia. Porque a Bíblia diz, falando a respeito de algumas mulheres lá, Timóteo falando, Paulo falando para Timóteo, ele diz, essas aí que andam de casa em casa, tal, blá, ele diz, né, estão mortas, eram pessoas vivas, amém? Nascidas de novo, mas que estavam mortas. Você está entendendo? Então eu estou falando de morte nesse sentido. Então você vai ver o quanto a gente vai ter, né, de coisa nova, de elementos novos aí, para você brincar com a sua Bíblia. Amém? Então abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13. Aleluia. Eu me programei para falar pouco. Amém. Glória a Deus. Me programei. Vou tentar aqui. Aleluia. Mas graças a Deus pela vida de vocês. São pacientes. Amém. Você abriu? Diz assim. Aleluia. E chegando Jesus, 16:13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
Eu vou ler o texto todo, certo? Grande, porque para você entender o contexto, ninguém lembra mais do que eu falei no outro culto, então eu vou ler de novo. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Só para a gente, ainda vou ler mais. Mas eu gosto de passar nessa passagem e mostrar para as pessoas que quando Jesus disse sobre esta pedra, não é Pedro. Amém? Porque a gente sabe que tem aquela religião que botou na mente das pessoas que Pedro é essa pedra e que agora Pedro está, né, vai já falar, na portaria do céu com a chave, só entra quem ele vê lá nos anais das coisas e bota para dentro. Né? Essa pedra é a revelação. Amém? É a revelação de que Jesus era o Cristo, é o Cristo, mas na situação era o Cristo. Amém? E Cristo é a pedra. A revelação completa, né, de que ele é a pedra. Então a revelação dessa verdade é sobre a qual Deus edifica a igreja. Amém? Você tem que ter essa consciência todo o tempo. O diabo vai querer mentir para você e desvirtuar algumas coisas. Porque se tem Pedro como a pedra, né, é uma coisa, mas você tem que ter Cristo como a pedra. Pedro tinha Cristo como a pedra. Falou lá em 1 Pedro que Cristo é a pedra. Amém? Ele é a pedra, ele diz assim, eu acho legal, eu acho maravilhoso isso. Ele diz assim, ele é a pedra. Por quê? Pedro, o Espírito Santo já sabia, vão dizer que tu é a pedra. Fala aí, quem é a pedra? Aí Pedro disse, ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele é a pedra. Pedro está dizendo assim, ele é a pedra. E o espírito de religiosidade lá cegando o povo. Dizendo, não, Pedro é a pedra. Pedro é... E ele dizendo, quem rapaz? A pedra é ele. Amém? E aí ele diz assim, e todos nós somos pedras. Pedras também vivas, porque estamos nele. Mas somente por isso, se não tiver nele, não é pedra viva. Mas ele é a pedra. Você sabia, irmãos, que tem crente que se deixa enganar e acha que aquela outra religião é a verdadeira e fica em dúvida? E entra em dúvida porque o espírito de religiosidade engana a pessoa e fica dizendo, não, eles foram os primeiros. Mas a Bíblia diz também, sai do meio deles. E as portas do inferno não prevalecerão. Diga, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não adianta, não prevalece. Amém? Eu falei isso só para... Aleluia. Vocês estão orando por mim? Ora aí, ora em espírito para poder o negócio rolar aqui, viu, irmãos? Porque eu estou cheio de coisa aqui. Mas vou correr. E eu te darei as chaves, as chaves do reino dos céus. O pastor está dizendo que vai dar as chaves. As chaves são dadas para nós, a igreja. Amém. Não é chave de abrir nesse sentido, uma chave. São os princípios. As chaves do reino são os princípios do reino. Os princípios que ligam no céu. E os princípios que desligam no céu. Princípios. Chaves aqui significam segredos, vamos dizer assim.
os mistérios, né? Os princípios que vão abrir os céus para nós. Porque não é só porque é crente, não é só porque está na igreja, você tem que saber as manhas. Entendeu? Tem que saber as manhas, tem que entender os princípios. Deus não vai quebrar princípio. Amém? Então ele diz, eu vou dizer a vocês quais são os princípios, vocês vão andar nos princípios e o céu se abre para você. Pronto. O problema, a gente quer que o céu se abra sem ou fora dos princípios. Não funciona, hein? Não funciona. Amém? Não funciona sem os princípios. Até Deus seguiu os princípios, todos. Até ele seguiu os princípios. Por quê? Porque ele podia fazer, destruir todo mundo, ele tinha poder para fazer um monte de coisa e ele não fez, ele veio nos princípios. Seguiu cada princípio. Jesus teve que nascer homem, para poder pagar o preço de homem. Tinha que morrer na cruz. Jesus disse, Senhor, se for possível fazer esse negócio sem que eu passe por isso, que eu não passe. Jesus, não dá. Tem que ser no princípio. E Jesus disse assim, tá bom, Senhor, então eu vou para a cruz. Por causa do princípio. Jesus tentou assim, Senhor, não dá para dar um jeito aí, está muito esse negócio de pegar esse pecado na cruz. Tem que ser no princípio, Jesus. Aí Jesus era consagrado. Amém? Então, se você está orando, uma coisa não está mudando, vai olhar o princípio. Se está correto. Aleluia. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Agora, desde então, certo? Veio a revelação, né? Tal. Aí, desde aquela hora que ele disse para eles, né, que veio a revelação dele ser o Cristo, desde então, Jesus já começou a preparar eles para algumas coisas, né? Então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha, era necessário, amém? Que não tinha como fazer de outra maneira, que a palavra no grego é exatamente isso. É a coisa realmente, tem que ser assim. É aquilo que está faltando e precisa. Então ele disse, convinha, era necessário ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto, era necessário ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Amém? Você lembra o espírito de religiosidade? O espírito de religiosidade, ele não tem problema de você ser crente, depois que você aceita, ele te perdeu. Não tem problema porque ele sabe que não tem mais jeito. Certo? Você nasceu de novo, eu já falei isso na outra ministração. Esse aqui é o espírito de religiosidade. Ele acabou de dizer, Pedro acabou de ter a revelação, Jesus, tu és o Cristo. E agora ele está dizendo, ei, calma aí, não é assim não. Entendeu? A palavra fala que você é o Cristo, a palavra fala que você é o Filho de Deus e tal. Mas a palavra não diz que você precisa morrer. Entendeu ou não? Não fala isso. Mas Jesus já sabia que ele precisava morrer. Então o espírito de religiosidade, ele vai, depois que você nasce de novo, ele vai querer te tirar do propósito. Amém? E para te tirar do propósito, ele vai fazer muita coisa. Mas você sabe para o que foi chamado. Você sabe. Deus te chamou, Deus falou com você, e você sabe. Aleluia. Pastor, eu não sei ainda.
eu sei que você sabe. Amém? Deus sabe que você sabe. Agora, cada um está no nível, como eu falei. Existe a infância, né? E você vai crescendo. Então, na infância você não sabe tudo, mas você já sabe. Amém. Na infância você não sabe tudo, mas você já sabe alguma coisa. Então você sabe que Deus te chamou para ser, então segura isso. Para ser crente. Não, eu sei que Deus me chamou, pronto. Firma a tua crendice. Né? Firma a tua fidelidade a Deus. Não deixa nada roubar você disso aí não. O diabo vai tentar. O diabo vai dizer um monte de coisa. Ah, não, nada funciona, nada mudou na minha vida, blá, 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 um monte de coisa para te tirar dessa convivência dos santos, da igreja, da coisa da Bíblia, né? Das coisas espirituais, na tua infância. Agora tem uns aqui que já saíram da infância. Quando você sai da infância, irmão, não tem jeito não, você já sabe. Você sabe o passo que você está. Cada um sabe o lugar que está. Amém? Então não deixa o diabo te roubar, tirar do propósito. Aleluia. Amém. Aleluia. O diabo vai arranjar um monte de coisa. O espírito de religiosidade, né? Vai ter muitas artimanhas. Ele vai trazer coisas, muitas para te tirar. E aí nós vamos para o 23. Diz, ele porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Versículo 24. Algumas Bíblias estão com a epígrafe aí, né? Estão em negrito, separando, botando um temazinho, né? Você que tem Bíblia aí. Irmão, às vezes você precisa passar por cima disso. Amém? Às vezes você precisa dar um corte nisso aí. Você está entendendo? Não. Às vezes você tem que passar por cima. Essa epígrafe aí, esse tema, não está na Bíblia, no original. Isso aí foi um homem que separou por temas. E aí, às vezes, isso tira muita atenção de quem está lendo. Porque diz, começou outra coisa, né? Isso aqui é outro. Mas ele está falando a mesma coisa. Ele vem falando a mesma coisa. Amém? Então, Jesus está continuando. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém. Aleluia. Então a gente entra agora nessa segunda fase, né? Aqui, segundo ponto. Você entendeu todo o contexto? Entendeu? Amém? Entendeu todo o contexto? Então aqui no versículo 24, Jesus está trazendo, né? Revelando qual é a segunda estratégia de Satanás para que nós não cresçamos, não avancemos, não nos tornemos quem Deus nos chamou para ser, não cheguemos à plenitude do conhecimento, não cheguemos à medida da estatura. E eu acho interessante, porque ele falou antes de todas as coisas, já para nos deixar, né? Então o segundo ponto aqui ele diz, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? E aqui, irmãos, está uma coisa que se chama a cruz. Certo? A cruz é o lugar onde Jesus matou a carne.
nosso assunto aqui, o nosso tópico, né, é a carnalidade. A carnalidade, eu quero que você entenda isso. O que é carnalidade, né? A Bíblia fala muito sobre carne. Carne, e lá em Gálatas fala, né, no capítulo 5, versículo 17, que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito para que não façais aquilo que vocês, por acaso, queiram fazer, no caso de agradar a Deus. Então, existe uma luta assim, se carne é corpo, se o corpo é a carne, isso é teologicamente, a gente não vai brigar com isso, mas, biblicamente falando, carne é o oposto do Espírito. Você está entendendo? Todas as vezes que a Bíblia fala de carne, ela está falando da natureza oposta ao Espírito. Amém? Toda vez que fala Espírito, coisas espirituais, isso se opõe à carne. São dois sistemas de operação. Entendeu? Dois princípios que afetam a humanidade. Amém? São dois princípios de condução. Lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai falar sobre isso. Amém? Que você pode pensar nas coisas do Espírito, isso vai dar vida, ou você vai ter o pensamento da carne e isso vai te dar morte. Entendeu? A mentalidade do Espírito é vida e a mentalidade da carne é morte. Então, não é uma coisa do corpo. O corpo no original é soma. A palavra soma no grego. Né? E carne é sarx. Então, são usos diferentes. Eu gosto de falar isso, porque as pessoas têm aquela desculpa, nós ainda estamos na carne. Não, nós estamos no corpo. Amém? Ele diz, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Entendeu? Então, você precisa ler a Bíblia entendendo isso. Tem algum momento que carne é colocado na Bíblia como o corpo? Tem, mas não nesse sentido contrapondo o Espírito. Simplesmente a questão carnal mesmo, de falar de um pedaço de carne. Amém? Aleluia. Se você não está entendendo nada do que eu estou dizendo, faça o rema. Você vai entender um pouco melhor. Amém? Mas eu acho que você está conseguindo ter uma luz, né? Quando você for ler sua Bíblia, você presta atenção nisso. Amém? Então, nós estamos falando aqui de um princípio. Amém? Carne é um princípio. E na cruz, Jesus matou a carne. Certo? Na cruz, Jesus matou a carne. A força da carnalidade, ele venceu. Certo? Ele venceu. Eu estou falando para você disso. Porque antes da cruz, o princípio da carne era o que dominava no mundo. Não havia como o homem escapar disso. Não havia como o homem fugir dessa carnalidade, dessa essência humana. Quando o homem pecou, ele se tornou carnal. Adão. Quando Adão pecou, o princípio da carne entrou no mundo. Da carne no sentido de estar oposto ao que é espírito. A espiritualidade. O princípio da carne começou a operar. Então, Jesus está mostrando aqui o que nós devemos fazer. É claro que ele está falando do futuro. Aqui nem o homem tinha capacidade. Nenhum homem tinha capacidade de fugir da carnalidade, sair da carnalidade. Por isso o ponto aqui é qual? A cruz. Amém? Então, eu sei, nós já ouvimos, eu talvez até já tenha falado isso, né? O que é a cruz? Eu já vi um pregador dizer que a cruz dele era a esposa dele.
Alguém já ouviu? Eu já ouvi. Ele disse, não, eu tenho que levar minha cruz. Amém. Eu tenho certeza que a esposa dele disse, a minha é mais pesada. Amém. Então, os mais coisados, assim, né, melhores, os que pensam coisas mais altas, né? Que não estão nesse nível de carnalidade que esse pregador estava, eles dizem, a cruz é a missão. Quem já ouviu? Tome a sua cruz, tome a sua missão, né? Mas, de fato, olhando o contexto, você vai ver que a cruz aqui, Jesus estava olhando para a cruz dele, porque aqui está dizendo, a partir dali, ele começou a dizer que ia morrer, que ele ia ser crucificado. Entendeu? Então, ele está dizendo aqui o seguinte, a cruz é o lugar onde a carne deve ficar. Não existe, né, espiritualidade se você não passar da cruz. Entendeu? A cruz fica a carnalidade. E espiritualidade está depois da cruz. Não existe espiritualidade antes da cruz. O cara mais leitor de Bíblia, mais inteligente teologicamente que você conhecer, o maior sábio que tiver de conhecimento intelectual de Bíblia, não tem nada de espiritualidade se ele não passou da cruz. O mais abestado, naturalmente falando, e aí você pode estar olhando para mim aqui, não tem problema nenhum. Eu entendi já o que você disse. O cara mais abestado que você puder entender. Eu me olho no espelho, que nem João Roberto, e eu digo, tem razão. Entendeu? Depois que ele passa da cruz, ele é um homem espiritual. E os céus estão abertos para ele. Mas se não passar pela cruz, não tem céu aberto. Não tem revelação. Por isso que Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Seja crucificado. Amém? Seja levantado na cruz. Passe pela cruz. E siga-me. Porque ele está indo para a cruz. Você está entendendo? Ele está indo para a cruz. Então, alguns erram no sentido de que param na cruz. Certo? É interessante. A gente vai chegar nesse ponto. E eu vou expressar logo isso para você. Eu tive numa igreja boa, meus amigos. E na oportunidade, a pregadora, minha amiga também, ela colocou uma cruz e um trono. Duas imagens. E ela perguntava à igreja, você está na cruz ou você está no trono? Quem está na cruz? Aí a igreja toda, todo mundo levantou a mão. Eu não levantei, que eu não sou abestado. Né? Você está entendendo, né? Amém? Eu quero que você entenda essa questão da cruz. A cruz é o lugar da carne. Amém? Nós passamos da cruz e estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, nós não estamos na cruz. Amém? Nós não estamos na cruz. Nós como seres espirituais, homens nascidos de novo, a nossa realidade é um trono. Amém? A nossa realidade é um trono. Estamos, Efésios capítulo 2, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Jesus está no trono e nós estamos assentados juntamente com Ele. Fechado. Amém? Porém, nós precisamos entender isso aqui. Que nós estamos falando de um princípio que opera aqui na terra. Não é?
de um princípio de morte que está operando na terra, que aí eu vou falar da morte depois, mas você vai estar entendendo que existe uma influência carnal que impede você, qualquer um de nós, de viver as coisas espirituais. Amém? Então, se você pegar aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 2,14, você vai ver que não há lugar para o homem natural. E Jesus está falando aqui, né? Diz assim, ora, o homem natural não compreende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos ler todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3. Ora, o homem natural não do Espírito, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, quem é esse homem natural? Você está entendendo aí que Paulo está dizendo que uma pessoa natural, ela não recebe, a palavra no original significa receber na mente, captar. Não é só aceita ou não aceita no sentido, porque às vezes você pode aceitar qualquer coisa. Eu dou o papel para o pastor PC, ele aceita. Não é do interesse dele, não é, mas eu estou dando, então, de graça até injeção na testa. Aí o cara pega, entendeu? Mas não é simplesmente aceitar. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Amém? Nós temos que ter muito cuidado com as palavras, né? Todos nós. Eu quero motivar você, quando você estiver estudando a sua Bíblia, e primeiro, quero motivar você a estudar a sua Bíblia. Amém? Ter mais de uma versão, certo? Para que você possa juntar algumas coisas, captar um sentido forte que alguns tradutores colocam, né, na palavra, porque a palavra aqui, o verbo aqui é dekomai, né, e ele significa receber, entendeu? Receber. Não simplesmente aceitar no sentido que você aceita qualquer coisa, mas você entender aquilo. Receber no seu entendimento. Amém? Receber a compreensão. Ter aquilo dentro de você, receber para você mesmo. Entendeu não? Amém? Porque se você perguntar lá fora, né? Quem aceita... Alguns aqui que já evangelizaram, chega para a pessoa, se você quer aceitar Jesus, ela diz, eu já aceitei. Eu já aceitei. Quem é que não aceita Jesus? Você está entendendo? As palavras são muito vagas, mas não é isso que ele está dizendo aí. Ele está dizendo aí que um homem natural, não importa o esforço que ele faça, ele não vai compreender. Amém. Ele não vai captar as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Para eles é loucura. Todo mundo aqui, irmãos, já foi chamado de louco. Amém? As pessoas lá de fora não entendem, elas acham que nós somos loucos. Por quê? Porque as coisas espirituais para eles não fazem sentido. Então, que sentido faz dar o dízimo? Não faz sentido, é loucura. Só eu já ouvi isso? Não. Que sentido faz ir para a igreja domingo? Às vezes vai domingo de manhã e de noite. Terça-feira,
Fica até não sei que hora na igreja. Que sentido? Eles não veem sentido nisso. Entendeu? O máximo de compreensão que eles chegam é dizerem: todo mundo tem sua religião. Sim ou não? Todo mundo tem. Olha só como é raso. Eles têm um parâmetro humano para aquilo. É a religião deles. Deixa eles. É a religião deles. Eles fazem o que eles querem na religião deles. Entendeu? Mas eles não têm entendimento das coisas espirituais. Eles não entendem as coisas do Espírito. Eles não sabem de nada da unção. Que sentido faz? A pessoa está na igreja rindo. Eles não entendem o valor de uma carreira. A única carreira que eles conhecem é a carreira de creme cracker. A única. Você está entendendo, irmãos? O homem natural não aceita, não recebe as coisas do Espírito. Amém? Eles não vão compreender a coisa. Eu quero que você entenda isso. A coisa do Espírito, as coisas espirituais. Eles não vão ter compreensão. O homem natural não tem a dimensão. Entendeu? Eles não têm revelação. Eles não conseguem compreender. Existe um impedimento. Existe um abismo. Amém? Lá no Sheol, lá no Hades, lá no Hades, havia um abismo entre Lázaro e Rico. E Lázaro e Rico podia ver o Lázaro lá. Mas eles não conseguem nem ver. Se ele não passar da cruz, existe um véu. Aleluia. Quem lembra do templo? Existe um véu, e aquele véu era bem largo. Ninguém via além do véu. Era proibido ver além do véu. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu com aquele véu? Aleluia. Oh, aleluia. Você entendeu? Quando Jesus morreu, ele matou o impedimento de ver as coisas espirituais. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. Isso aí já era para a gente estar dando umas carreiras. Amém? Porque isso é melhor do que dinheiro, irmãos. Amém? Isso é melhor que dinheiro, é melhor do que prosperidade, é melhor do que tudo. Amém? Então o véu rasgou. E nós podemos ver as coisas espirituais. Eles não conseguem. Eles não vão entender. Eles não vão entender as estações espirituais. Eles não vão entender os ambientes espirituais. Eles não vão discernir nada. O homem espiritual, ele vai discernir as coisas. Amém. O homem espiritual, ele vai discernir as coisas espirituais. Mas o homem natural não vai conseguir. Amém. Ele não vai entrar nessa parte. É impedido. Porque eles são loucura. Ele não pode. Amém. Aleluia. Ele não pode. E a palavra usada aqui para não pode é exatamente a palavra que é traduzida como poder. Amém? Aquele dunamis. Né? Dunamis, que é falado em português, é a palavra de ter condição, força. A gente fala muito sobre poder de explosão. Ele não tem força, nem que ele quisesse abrir a porta. Amém? Ele não tem força para isso. Ele não tem capacidade. E aqui a palavra ela traz isso. Mesmo que ele coloque força, ele não consegue ver as coisas espirituais. Aleluia.
Amém? Glória a Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque depois de Paulo falar isso, irmãos, infelizmente, ele vai trazer uma outra verdade. Qual é essa verdade? Qual é essa verdade aí? Vamos lá. Eu quero que você pegue, pense. Qual é essa verdade nesse versículo aí que eu acabei de falar? Vamos, gente. Vocês estão aqui. Qual é essa verdade aí? Qual é o centro aí? Qual é a verdade? Meu Deus. O homem entendeu, pronto. Essa é a verdade. O homem natural não sabe das coisas de Deus. Essa é a verdade. Amém? Há um impedimento, ele não pode passar para ali, ele não vai ter essa condição de ver coisa espiritual nenhuma. Essa é a verdade aqui. Amém? O problema, e nós estamos falando de carnalidade, e esse homem, ele está no ambiente da carne. Ele é um homem de natureza carnal. Você lembra? Uma realidade espiritual, um sistema espiritual e uma realidade carnal, oposta ao espírito. São duas coisas diferentes. Não é carne nesse sentido. É carne no sentido de um sistema que opera no mundo. E agora no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, é só passar mais uns 2 versículozinhos. E ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E aqui nós vamos ver que o inimigo das coisas espirituais, o inimigo de nós chegarmos à plena estatura de varão perfeito, o inimigo de nós provarmos todas as coisas, aquele primeiro já foi. Qual é o primeiro? Me ajuda, o espírito de religiosidade. E o segundo agora é a carnalidade. Então Paulo está dizendo assim: eu, irmãos, não pude falar como a espirituais. Você entende que existiam pessoas, e Paulo está falando sobre isso, que eram cristãs, nascidas de novo, mas estavam debaixo do princípio da carnalidade, e por estarem debaixo do ambiente da carnalidade, por estarem vivendo no ambiente de carnalidade, no sentido de exposição, de mentalidade e tal, não podem receber as coisas espirituais. Não é triste? Amém? Então, o primeiro inimigo, o espírito de religiosidade, e o segundo inimigo, a carnalidade. A carnalidade impede que nós recebamos as coisas espirituais. Então, por que tem muito crente na igreja que não recebe as coisas espirituais? Porque eles estão iguais ao mundo, iguais ao homem natural. E ele diz: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. E ele diz: como crianças em Cristo. Por que como crianças em Cristo? Porque uma criança em Cristo é o bebezinho que acabou de nascer. É o novo convertido. E o que é que o novo convertido tem? Tem um espírito salvo. O homem é um espírito, possui uma alma, habita no corpo. E no espírito ele foi resgatado, mudado, tirado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Ele não está mais no mundo, ele agora está em Cristo. Amém? Mas, assim como uma criança nasce, naturalmente falando, ele é incapaz de quê? Não, o natural.
O natural, uma criança que nasceu no mundo natural, ele é incapaz de que coisas? De tudo. Ele só é capaz de chorar, mamar, dormir, mais uma coisa. Mas tudo bem. Não vamos falar disso não. Você está entendendo? Amém? Você entende que eu estou falando de coisas naturais, passando para as coisas espirituais? Amém? E qual era o problema em Corinto? Era o mesmo problema que está lá em Hebreus, devido ao tempo decorrido, porque passado um tempo, Deus espera que haja crescimento, e então ele diz, mas vocês, devido ao tempo decorrido, já deviam ser mestres, mas agora se faz necessário que eu vos dê leite. Amém? Porque vocês ainda são meninos, vocês ainda são crianças, né? E aqui, a palavra que Paulo usa para criança é a palavra népios, ou nepios, no português. É a palavra nepios, e essa palavra está totalmente ligada à incapacidade. Tem várias palavras no grego para falar sobre criança, né? Paidion, ruios, paidion, um monte de palavras que eu não vou falar aqui. Mas Paulo usa exatamente a palavra nepios, porque a palavra nepios está intimamente ligada com a incapacidade de fala. Entendeu? Incapacidade de fala. Eu não vou me estender nisso aqui. Capacidade de fala. Porque à medida que vai crescendo, vai aprendendo a falar. E um dos segredos do reino é fala. Amém? Um dos segredos no reino de Deus é fala. Então, a carnalidade, o princípio da carnalidade, ele não opera somente sobre homens naturais. Infelizmente, ele opera sobre homens no sentido de natureza espirituais. Não homens espirituais na maturidade, mas homens espirituais no sentido de natureza, que nós temos a natureza espiritual. Amém? Então Paulo começa a falar com os coríntios que ele não pode. Você lembra? O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, não pode entendê-las. E Paulo está dizendo, eu não pude falar como as espirituais. Ou seja, tem muitos cristãos na igreja que estão impedidos de receber coisas de Deus, e Deus está totalmente interessado em falar. Não é uma coisa que eu não quis falar, é uma coisa que eu não pude falar. Aleluia. Aleluia. Aí muito crente diz, mas eu estou na igreja, mas eu não entendo. Vocês dizem que Deus falou com vocês tal coisa. Sempre tem, Deus falou isso comigo. Vai pregar e diz, Deus falou isso comigo. É muito pesado para nós, toda vez Deus falou e aí Deus não fala nada com a gente. Tem horas que Deus não pode, não é que Deus não quer. Deus não pode falar a você em outro nível, a não ser no nível da criança. Amém? Ontem a gente viu o pastor João Roberto falando com a neta dele. Amém? Você fala como com criança. Você sabe que ela não entende tudo. Então você muda a sua vozinha. E você fala, né? No nível da criança. Entendeu? Papá está aqui. O jeito que a criança vai, e você vai falando, mas você não fala como fala com um adulto, um jovem. Entendeu?
Então Paulo está dizendo, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, como a crianças em Cristo, como a inexperientes em Cristo. 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Não é porque não queria, é porque não suporta. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ainda sois carnais. Carnais. Carnalidade dentro da igreja. Carnalidade na vida dos crentes. É o que vai impedir. O diabo vai lutar nisso, vai investir nisso para que haja carnalidade na sua vida, na minha vida, para que nós não possamos entender as coisas espirituais e vai nos barrar. Então ele diz, são carnais ainda. O outro versículo, por favor. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem. Que homem? O homem natural. Amém. O psíquico. Amém? E aí essa palavra lá, natural lá e natural aqui, e esse homem que ele está voltando lá, se referindo ao versículo 14, é o homem psíquico. E o homem psíquico é um homem almático. Que psíquico vem de psique. Psique, o homem, amém? É um pneuma, tem uma psique e habita no soma. Então o homem é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. E a característica do homem natural, ele é um homem da alma. Ele se move pela alma. Ele deixa a alma dele reinar. A alma dele manda nele, os sentimentos, as emoções, ele se move por emoção, ele se move por sentimento. Hoje eu estou com vontade de fazer isso. Sabe o que é que está na alma? A vontade, os sentimentos, né? A vontade, as emoções e... Quem me ajuda que eu estou... o racional, a mente, gostei, obrigado. Entendeu? A mente, a vontade e as emoções. Vontade, mente e emoção. 3 coisas que estão na alma. E a característica do homem carnal é que ele se deixa levar, a vida dele é conduzida por essas 3 coisas. Eu estou com vontade de fazer isso. Eu senti isso. Eu não senti isso, eu não gostei disso. E ele se move de acordo com o homem natural, a própria mentalidade dele. Igual os homens do mundo se movem. Amém. Aleluia. Então a carnalidade. E aí é com você identificar. Tem outros pontos aqui. Eu posso abrir Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Olha o que é que Paulo diz aqui. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, né? Fazei, pois, morrer. Amém? Fazer, pois, morrer. E aí eu quero voltar lá para o que Jesus disse. Lá para o que Jesus disse. Você lembra o que Jesus disse? Aquele que não vem após mim não toma a sua cruz. Cruz é o lugar de matar a carne. E a carne é inimiga da cruz. A carne é inimiga da cruz. O homem natural é inimigo da cruz. Você só está aqui como nova criatura porque você morreu na cruz. Você matou aquele homem lá. Matou ele de uma vez por todas. Pastor, mas tu disse que eu matei, mas disse que eu posso ser carnal. É porque você, mesmo sendo nova criatura, como os coríntios, como os gálatas, como os hebreus, como os colossenses, ainda está se deixando influenciar pelo sistema carnal, pela influência carnal. Você está entendendo? Paulo disse assim, quando você faz isso,
Quando você se deixa ficar cheio, exposto a esse sistema carnal, embora você seja espiritual, você fica sempre carnal e como um menino, você não cresce. Essa é a questão. Então, ele está dizendo assim, mate na cruz. Tome a sua cruz. Entenda que na cruz, essas coisas tem que ficar. Tem que ficar na cruz. Por isso que Paulo diz, o Deus deles, eles são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. E quando ele fala o ventre, é aquilo que satisfaz. Não é só comida. É aquilo que dá o prazer natural. Prazer carnal. Prazer... Você está entendendo? Aleluia. Me ajude a terminar. Me ajude a terminar. Sozinho eu não consigo mais. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Pastor, mas eu não estou na terra? Ele está falando sobre essa questão. Amém? Olha os membros que ele diz que estão sobre a terra. E ele diz que estão tocando a terra. Epi. Epi é uma preposição que significa estar em cima, tocando. Ele diz assim, mortifique, pois, os vossos membros que ainda estão tocando na terra. Carnal. Era para subir. Amém? Crente é para estar flutuando. Na verdade, crente é para estar nas regiões celestiais. Não é para estar na terra. Não é para a gente estar tocando na terra, irmãos. Não é para a gente estar tocando na terra. Não é para a gente estar envolvido com coisa da terra. Ele diz assim, que estão sobre a terra prostituição. Prostituição tem uma gama de coisas que não dá para falar agora. Né? Tem a ver com idolatria. Tem a ver com sexualidade, né? Essa coisa sexual, carnal, natural. Mas é bem elevado o nível. Prostituição, impureza. Amém? Que é a impureza? Impureza é contaminação do mundo. Impureza é contaminar-se com as coisas mundanas, que são carnais. Isso é impureza. Entenda como você entendeu. Porque é isso aí mesmo. Cada um no seu nível. Cada um no seu lugar. É impureza e pronto. Contaminado com as coisas que não são de Deus. E a gente sabe. O apetite desordenado. Amém? Aleluia. Apetite desordenado não é só fome. Não é só aquelas 3 fomes, não. Né? Como o pastor Mansueto falou, não. Apetite desordenado é a palavra paixão. Paixões, qualquer paixão natural. Tudo que vira paixão, ele está dizendo aqui. Amém? Existe uma palavra na filosofia chamada apatia, que é a falta da paixão. Era um lugar onde os filósofos diziam, nós estamos perfeitos na apatia. Amém? Agora, claro que a gente pode se apaixonar por Cristo, né? Mas ainda é uma palavra bem pesada, porque pode te levar a extremos. Amém? Porque uma pessoa apaixonada, ela é coisada. Amém? Mesmo que seja por Cristo, porque depois que a paixão vem, ela é tão apaixonada, que ela não mede mais consequência de nada. E eu já vi pessoas que morreram por causa de paixão por Cristo e começa a confundir coisa. Mas eu quero que você entenda. É aceitável, mas tenha cuidado. Amém? Ele está falando de coisas mundanas aqui. O apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, mão de bebê, traduzindo, né, para o nosso idioma,
A avareza, e a avareza tem vários aspectos, amém? Não é só ser mão de bebê, não, porque a avareza aqui também é o desejo pelo dinheiro, que se chama ganância, amém? Essa palavra no espanhol, olha aí, é traduzido como ganância, amém? Estamos tendo uma pregação hoje trilingue, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de inglês também ali com a minha teacher ali, aí você vai ouvir até inglês. A avareza, que é idolatria, amém? E eu vou dizer de novo, não é só segurar o dinheiro que tem, não é só mão de bebê, não, é uma mão aberta também para só querer dinheiro, para ter a ganância de ter coisas, amém? Aleluia, as coisas que vêm de Deus, e Deus quer nos dar abundantemente de todas as riquezas, Ele quer nos dar abundantemente todas as coisas, mas Ele não quer que nós sejamos gananciosos, Ele não quer que isso seja o nosso alvo é Cristo, aleluia, amém? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E esse vem a ira de Deus aqui não é vem no futuro, lá no final do julgamento, não. O vem aqui tem o sentido de acontecer, acontece. Nas quais também, em outro tempo, andastes. Quando o quê? Quando vivieis nela. Agora ele está voltando à tona. Ele está trazendo à tona. Mate isso, as coisas que vocês viviam. Amém? Mas agora, despojai-vos também de tudo. Agora chegou a parte melhor. Carnalidade. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não dá se desse tempo, irmãos. Vou falar de cada coisa dessa aqui. Mas é por isso que eu disse para você, não dá tempo para falar tudo, você tem que ir atrás. Mas cada coisa dessa. Mas eu vou falar aqui, ó. Palavras torpes da boca. Irmãos, a coisa que você devia ser mais diligente é com a tua boca. Eu vejo crentes falando qualquer besteira, qualquer coisa, falando até palavrão. Não, escapuliu. Como escapuliu? Se escapole de dentro de ti. Escapuliu? Então o que é que não escapole? Escapuliu. O que é que não escapa? Entendeu? Se você não controla a sua boca, o que é que você controla? Aleluia. Glória a Deus. Cadê? Ninguém correndo aqui. Eu queria que alguém corresse agora. Não. Amém. Estão dizendo aqui, só a carreira de bolacha que é craque, estão falando aqui. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, olha, o velho homem, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o... Oh, glória a Deus. Aí tem pleno conhecimento, né? Essa Bíblia aqui é devagar. Porque diz aqui conhecimento. Está vendo como é importante ter duas versões? Conhecimento é uma coisa, pleno conhecimento é outra coisa. E a palavra no original aqui é epignosis. Eu estou aqui com o originalzinho do grego olhando. Epignosis é pleno conhecimento. Eu falei na outra aula, né? É pleno conhecimento. Ele se renova para o pleno conhecimento. Não é só conhecimento, é pleno conhecimento. Cheio, conhecimento cheio. Aleluia. Segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para nós, irmãos. Deus quer que nós cheguemos a um pleno conhecimento.
Aleluia. Há um futuro glorioso de conhecimento de Deus aqui na terra. Aqui onde nós estamos, irmãos. Como é maravilhoso abrir a Bíblia e ver a realidade desse Deus. Ele existe. Ele é real. Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Daqueles que nele esperam. Aleluia. E Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento. Mas para isso, Ele diz, despoja. Porque a carnalidade nos impede de chegar ao pleno conhecimento. A carnalidade te para, te barra. Amém? Então, o que eu vou fazer, pastor? Então, aqui, Colossenses 3:1 ele fala. E em outras muitas passagens, ele diz, 3:1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Você passou pela cruz, a carne ficou na cruz, e agora, de olho no trono. Amém? Realidade da sua vida é essa. Essa é a realidade da sua vida, você está no lugar de glória. Mas a carnalidade tem que ficar atrás. Tem que sair, tem que despojar, tem que tirar tudo. Ele diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Pensai. Olha aqui o segredo dele dizendo. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Nós vivemos nessa terra. Essa terra traz demandas. E muita coisa dessa terra, muitas não são pecado, pelo contrário. Elas são virtudes. Trabalhar é virtude. Criar filhos é virtude, né? Ter sucesso é uma virtude, glorifica a Deus. Amém. Mas nós passamos por isso pensando nas coisas do alto. Elas não podem ser o nosso alvo. Se isso tornasse o nosso alvo, nós vamos estar igual aos homens naturais. Nós vamos entrar na mesma carga dos homens naturais, na mesma dimensão. E andando na mesma dimensão, nos tornamos crentes carnais. Não crentes naturais, crentes carnais. Porque estamos envolvidos nas coisas da carne. Mas nós somos espirituais. Assumamos o nosso lugar. Para nós chegarmos ao pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento do plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para nós. Deus tem um plano maravilhoso para você. Ah, pastor, mas eu não sou pregador. Deus tem um plano maravilhoso. Qual é o plano maravilhoso que Deus tem para nós? De glória em glória, refletindo como por espelho. Amém? Refletindo como por espelho. Amém. A mesma imagem. Aleluia. Deus quer bater a glória dele em você, para que a glória afete, clareie, ilumine as sombras desse mundo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, pela tua palavra que ilumina o nosso caminho, Pai. Traz luz ao entendimento. Eu creio, Pai, que julgos foram quebrados. Eu creio, Pai, que coisas vão ser destruídas, coisas carnais vão ser lançadas fora. Nós vamos nos despojar, Pai, de coisas carnais, de coisas que são do mero homem, Pai, para vivermos a vida que o Senhor nos chamou para viver e chegarmos ao pleno conhecimento da tua verdade. Eu oro por cada um que está aqui, inclusive por mim mesmo, Pai, para que os olhos do meu entendimento sejam iluminados e permaneçam iluminados, para que nós possamos compreender a excelência desse chamamento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te rendo graças pelo Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai.
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, bom dia. Desculpa aí o horário, faz parte.